Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, o nosso culto, nesta manhã de domingo. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que oremos. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por este novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai querido, pela semana que tivemos. Obrigado por cada bênção, cada dádiva que o Senhor nos concedeu, mediante a Tua graça, a Tua bondade por cada um de nós, filhos, servos do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas vitórias nas lutas. Obrigado pelas orações respondidas. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua companhia, em cada instante, em cada momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. E se não fosse o Senhor, então, ó Pai querido, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti como igreja, para Te cultuar, para Te adorar. Nos apresentamos diante de Ti como igreja para ouvir a Tua voz, a Tua direção, para que cresçamos, para que avancemos, para que vivamos todos os propósitos Teus, para o nosso viver, de forma individual, mas também coletivamente, porque somos uma igreja, uma comunidade de fé, e que precisa caminhar unida com o Senhor, unida no Senhor. Por isso, ó Pai querido, nos abençoe em tudo aquilo que vamos conversar, que vamos tratar, que vamos ouvir nesse dia. Também, ó Pai querido, nós Te agradecemos de uma forma muito especial por cada um dos pais da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses Teus servos. E que o Senhor continue derramando bênçãos, continue auxiliando e fortalecendo no poder do Teu Espírito Santo. Nesse momento, nós também, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti para clamar por aqueles que precisam da Tua direção, precisam da Tua resposta, do ânimo, mas que também precisam do consolo do Teu Espírito Santo. Assim, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, pela família da irmã Lourdes, Tua serva, então a Miriam, Francisco Leite, toda a família Leite, ó Pai, que nesse momento está enlutada. Esteja, Senhor, com eles, a igreja em Eldorado, todos aqueles que conheceram, que conviveram com a irmã Lourdes. Ó Pai querido, conforta em nome de Jesus. Bem como, Senhor, toda a família do Carlos Tavares, amigo do Job, que os aprove ao Senhor levar nesta noite. Derrama, ó Pai, da Tua graça, do Teu conforto sobre esses, e que eles se sintam abraçados, cuidados pelo Senhor, nesse tempo de luto, nesse tempo de sofrimento. Ó Pai querido, se conosco, se com a Tua igreja, e assim oramos, no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. A irmã Irene vai nos conduzir em um hino de louvor ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos estar louvando nosso Deus com o hino 66. Cantarei ao meu Salvador.
Mais do que tesouro é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia, aleluia, aleluia, cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém? Os irmãos podem sentar. Juízes capítulo 2. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Juízes capítulo 2. Verso 6. Juízes 2, verso 6. Nós lemos assim: Depois que Josué despediu o povo,
os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. E que o Senhor nos abençoe no meditar, refletir e aplicar a sua palavra em nossa vida. Amém? O livro de Juízes narra os primeiros anos de Israel como nação de fato. A origem de Israel, o povo de Deus, se dá com a chamada do Abrão, marcando uma nova dispensação na relação de Deus com a humanidade. Israel cresce, se torna um povo no Egito, para onde foram nos dias de José. Por mais de 400 anos, Israel é um povo, mas sem um território. Finalmente, agora, conforme a narrativa do livro de Josué, Israel passa a ter um território, um lugar, para então ser um país. E assim, o período de Josué é marcado por lutas, batalhas, vitórias, conquistas e também por construção, edificação. E quando lemos esta passagem de Juízes, que narra o momento derradeiro da vida de Josué, líder escolhido por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida, nós temos alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro, nós vemos que houve uma atenção especial para com a posse da terra, conforme verso 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuírem a terra. Então, primeiramente, vemos que após cessar o período de conquistas, de batalhas, Josué, ele despediu o povo, cada um para a sua tribo, cada um para a sua família, cada um para a sua possessão, naquela nova terra, na terra agora de Israel. E com isso, se iniciou um período de edificação. Casas, cidades, plantações, uma nova economia se iniciou para aquele povo que não era mais um povo nômade, mas era um povo que tinha uma terra, era um país. Enfim, eles iniciaram, podemos assim dizer, um novo estilo de vida, um novo modo de viver. E com isto, parece que a maior preocupação deles a partir desse momento era deixar uma herança material, cidades, plantações, água para seus rebanhos, um lugar onde poderiam viver e prosperar, longe da escravidão, distante das limitações do Egito, distante das provações do deserto.
Segundo, a geração de Josué serviu ao Senhor. No verso 7, lemos que o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, o autor sagrado afirma que aquela geração que entrou e conquistou a terra prometida permaneceu servindo ao Senhor. E precisamos entender que a geração que entrou e conquistou a terra prometida não era a geração de Josué. Porque toda a geração de Josué, toda a geração de Calebe pereceu no deserto. A geração que entrou na terra foi a geração posterior à geração de Josué e Calebe, os únicos dos 12 espias, os únicos daquela geração que foram fiéis ao Senhor, e o Senhor então garantiu que eles entrariam e tomariam posse da terra prometida. Mas o que o texto está dizendo é que essa geração posterior a Josué, essa geração que aprendeu da lei através de Moisés, essa geração que viveu no deserto, essa geração que cresceu no deserto, essa geração que a partir do deserto, mas também na conquista da terra prometida, viu os grandes feitos do Senhor. Essa geração, mesmo após a morte de Josué, permaneceu servindo ao Senhor. Eles não abandonaram o Senhor com a morte de Josué. Pelo contrário, Josué morreu. O grande líder faleceu, mas eles permaneceram servindo ao Senhor. Eles permaneceram fiéis na presença de Deus. E aí temos um terceiro ponto, é que vemos no texto de uma geração que não aprendeu de Deus. Verso 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, então toda a geração que tomou posse da terra. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então vemos que depois de toda aquela geração, se levantou uma nova, mas uma geração que não conheceu, nem aprendeu de Deus. Uma geração que não conheceu o Senhor, nem ouviu dos feitos do Senhor pelo povo de Israel. Quem sabe uma geração que aprendeu de construção, de plantação, de cuidado do gado, de economia, de prosperidade na nova terra, mas não aprendeu de Deus. Uma geração que recebeu uma terra conquistada como herança, mas não recebeu o conhecimento de Deus, não recebeu o conhecimento da obra de Deus como legado. Uma geração que viu seus pais servindo ao Senhor, mas não foram ensinados nos caminhos, nos valores, nos princípios de Deus. E exatamente isso, nós precisamos parar e refletir sobre o legado. Qual o legado que estamos deixando, que deixaremos para a próxima geração? Porque, de acordo com a narrativa, vemos que o erro desta geração foi se preocupar apenas com um legado material e não com o mais importante legado, o espiritual. Por isso,
Entendo que todo crente, todo salvo, sim, deve se preocupar e deixar um legado eterno para as gerações futuras. Precisamos ser intencionais em nossa atitude para impactar e deixar uma herança que seja a diferença para a próxima geração. Precisamos nos preocupar e agir para que a próxima geração, ela também conheça a Deus, conheça a obra de Deus. E isso pode ser feito de diversas maneiras, mas eu vou destacar apenas 3 para nós nesta manhã. O primeiro, claramente, é o ensino das Escrituras. Precisamos ensinar de forma intencional a palavra de Deus, fazer como está lá na lei e Moisés ordenou, falar da palavra pela manhã, pela tarde, pela noite, falar da palavra quando estamos caminhando, quando estamos no caminho, ou seja, em todo o tempo. Falar da palavra, disciplinar segundo o que assim diz o Senhor, agir segundo, conforme apenas a palavra de Deus. O segundo também é muito lógico, que é ter uma vida de oração, porque a oração nos fornece um legado eterno. Ela não só nos capacita a viver um legado duradouro, como se torna um legado que nós deixamos para as próximas gerações. E o terceiro é ter um exemplo de vida, ter uma vida exemplar. E vida exemplar, ela envolve testemunho, sim, envolve testemunho. Mas eu quero trazer a questão do testemunho, não apenas como algo que eles vejam o que eu estou fazendo, mas o testemunho de forma mais intencional. Ou seja, nós precisamos contar, nós precisamos relatar, nós precisamos abordar o nosso testemunho como experiências que vão impactar, como experiências que vão encorajar, como experiências que vão conduzir a atos de fé. Experiências que vão impactar, experiências que vão conduzir a uma postura de santidade. Experiências que vão conduzir a uma postura de total e plena confiança no Senhor. Porque muitas vezes, quando se fala de vida exemplar, de testemunho, infelizmente a ideia é essa, né? Que os outros vejam e eu não me preocupo muito. Mas, na verdade, quando nós vemos lá o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: e vós recebereis poder quando vir o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus não estava dizendo: vão e esperem que o mundo veja vocês em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos confins do mundo, e vejam que vocês são meus discípulos, que vocês me seguem. Jesus estava mandando eles irem e falar de tal modo que comprometessem a vida, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da salvação, encorajando outras pessoas para que também recebessem a Cristo como Senhor e Salvador.
Então, o testemunhar não é apenas mostrar distante, mas é trazer a realidade do dia a dia, uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de santidade, e isto encoraje outros, no nosso caso aqui, a próxima geração, a viver esta vida, conhecendo a Deus, conhecendo e vivendo as obras de Deus. E isto é algo que nós precisamos, como igreja, né? E principalmente, tem alguns mais novos aqui, mas é bom ouvir isso, mas entendendo hoje, Dia dos Pais, nos colocando como pessoas um pouco mais experientes, né, irmão Orlando? Só um pouquinho. E pensando nessa questão de testemunha, porque é algo muito interessante, né? Quando Jesus manda os discípulos serem suas testemunhas, e ser testemunha, né, não é algo casual. Ser testemunha é algo que você tem que estar disposto a comprometer toda a sua vida. Porque o termo usado para testemunha é o mesmo termo usado para martírio. Quem está disposto a ser testemunha de Jesus tem que estar disposto a ser martirizado por causa de Jesus. Isso é inegociável. Quem fala que é testemunha tem que estar pronto a morrer por causa do Evangelho. E pensando nesta verdade, e esses dias que nós temos ouvido, pelo menos eu tenho ouvido alguns caras aí falando sobre essas questões do Apocalipse, do fim dos tempos, e aí eu fico pensando seriamente em duas questões muito importantes. Primeira, esta geração, eu e você, estamos prontos a sermos martirizados por causa do Evangelho? Eu e você estamos prontos para enfrentar a grande tribulação, que ela não começou ainda, ela vai começar, né? E por mais que se haja divergências de linhas teológicas a respeito disso, eu acredito piamente que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Porque se a igreja não enfrentar a grande tribulação, então não existe grande tribulação. Não há o porquê haver tribulação se a igreja não vai estar aqui enfrentando a tribulação. Porque o mundo vai continuar o rumo dele. Porque o mundo jaz no maligno. Vai continuar o rumo dele. Então a tribulação para quem é? Para os crentes. Para os fiéis. Então a igreja vai passar pela grande tribulação. E a pergunta é: esta geração, eu e você estamos prontos para perseverar até o fim durante a grande tribulação? E a segunda pergunta é: e os que estão vindo por aí? Estão prontos
para enfrentar a grande tribulação? Estão prontos para perseverar até o fim? A geração que se levantou após aquela geração que entrou na terra prometida foi uma geração que não conheceu ao Senhor, nem as obras de Deus. Foi uma geração que viu os seus pais servindo a Deus, mas eles não conheceram o Senhor, nem as obras de Deus. A geração que vem por aí não pode ser uma geração que apenas nos veja servindo a Deus, cuidando das coisas de Deus, mas tem que ser uma geração que seja preparada por nós, pais, por nós, mães, por nós, avós, por nós, tios, por nós, igreja do Senhor. Seja preparada a conhecer o Senhor, a conhecer e viver as obras de Deus. E quem sabe, se a grande tribulação acontecer nos dias deles, eles estejam preparados para perseverar até o fim. E que Deus nos abençoe a sermos uma geração que esteja pronta, mas uma geração que deixe um legado para as próximas gerações, para que estejam também prontos e preparados para viver intensamente com Deus, intensamente a obra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Eu preciso fazer alguns avisos, né? E alguns avisos muito importantes e muito sérios, porque nós entramos na reta final da Operação André. Osauro, dá para soltar o vídeo, por favor? Queridos, eu tenho uma informação muito importante para você. Nós estamos chegando. Muito bem. Esse é o pastor Juliano, coordenador estadual do projeto Operação André, né? Ele estará aqui na cidade já a partir do sábado também, né? Ele e o pastor Márcio estarão coordenando o trabalho aqui. Então, nós chegamos nessa reta final aí de preparativos, porque no sábado nós iremos receber aqui em nossa região aproximadamente 26 missionários que virão para pregar o evangelho durante uma semana, né? E vão trabalhar nas igrejas que estão participando do projeto, e uma das igrejas é a Igreja Batista da Pedreira. Eu
e você, a nossa igreja, certo? Então, o que nós precisamos para o mais rápido possível? Primeiro, que os irmãos que estão orando, mas quem sabe você não entrou lá no projeto, começou orando lá no mês de junho, né? Você também pode, não se preocupe, né? Nós precisamos marcar todas as visitas evangelísticas para a próxima semana, né? Eles vêm para fazer visitas evangelísticas. Essa é a metodologia de trabalho deles, né? Então precisamos ter todas as visitas agendadas. No boletim nós temos os horários de visita. Manhã, 9, 10 e 11. Tarde, 13, 14, 15, 16, 17. Noite, 19, 20 e 21 horas. Né? Então, esses são os horários de visitas que devem ser marcados para que os missionários estejam indo na casa e falando do amor de Cristo. Como eu disse semana passada, pastor, mas a pessoa que orei, que eu fui oferecer a visita, ela não aceita a visita, ela tem problema em receber alguém na casa dela. Às vezes tem aquela coisa lá que a gente sabe muito bem, o marido que é crica, não quer saber desse negócio de missionário, não quer saber desse negócio de Bíblia, de igreja. Então você pode marcar na sua casa, né? Então na sua casa não, mas se eu marcar na minha casa, tudo bem? Tudo bem. Então você marca um horário na sua casa, né? E o missionário vai para conversar com esta pessoa na sua casa, no horário agendado, ok? Né? Para tudo se dá um jeito, né? Então o importante é que as visitas aconteçam. Lá atrás, com a Jalila, há uma folha assim. Já achou aí, Jalila? Está tudo aí. O pastor deixou tudo organizadinho ontem. Tem uma folha assim. Essa folha tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se precisar de mais de um, pode pegar mais de um, mais de dois, né? Se faltar, a gente tira a xerox, né? Tem aqui as fichas de visita, onde você vai marcar o nome, o endereço e o horário sugerido para a realização da visita. Ok? Então, você vai pegar a ficha, vai anotar e vai me entregar o mais rápido possível, né? Para que eu passe para uma outra ficha, e vai ser a ficha que vai direcionar os missionários a cada dia durante a semana de evangelização. Certo? Qualquer dúvida, pergunte, né? Os irmãos podem perguntar, né? Então, mas eu preciso disso preenchido o mais rápido possível, né? Lógico, se aparecer visita durante a semana, tiver horário, mas a gente vai encaixar, né? Porque o importante é ir e alcançar vidas para Jesus. Mas quanto mais organizados estivermos, melhor, né, para direcionar o trabalho dos missionários. Ok? Outra questão importante. Como eu disse, os missionários não vêm para fazer visitas sociais, né? Pastor, mas eu sempre gostei de receber missionário na minha casa, sempre tá legal, amém. Você quer receber um missionário na sua casa? Leve-o para almoçar, leve-o para jantar, né? Então esse é o horário de social dos missionários. E aí está no boletim, se você puder
e isso também, né, traz para a igreja, né, a economia de custos. Porque se você não levar, a gente vai ter que fazer almoço aqui na igreja, né, para os missionários. Então, se você pode levar um missionário, né, os 4, são 4, lembra que são 4, né? Pastor, 4 não dá, dá 2, converse com a dona Elane, né? Mas se você puder levar os missionários na sua casa para almoçar ou para jantar, procure a Elane, né? Mas leve, tenha um tempo de comunhão com eles, para ouvir as experiências deles, para orar com eles, né? Então, se você pode, leve-os para almoçar ou jantar na sua casa, certo? Durante a semana, provavelmente, nós vamos precisar de motoristas também. Então, se você pode dispor de um dia ou parte de um dia para levar os missionários, para acompanhar os missionários, por favor, procurem o pastor, né? Porque os 4 missionários cabem no carro do pastor, tranquilo. Só que se nós tivermos uma visita às 2 da tarde no Jardim São Paulo e a outra lá no Agrochá, uma delas vai começar bem mais tarde, né? Então, nós vamos precisar de mais um carro, de mais pessoas, né? Então, se você pode dispor de parte do seu dia, converse com o pastor, né? E a gente vai anotar caso isto seja necessário, ok? Né? E sábado, eu não tenho horário, gente. Eu acredito que seja 19 horas, né? Preciso conversar com o pastor Juliano, né? Tenho uma reunião amanhã com eles, mas eu acredito que seja 19 horas. Sábado, nós teremos aqui na nossa igreja o culto de abertura, né? Então, eu conto com a igreja presente para recepcionar, receber todos os missionários que estarão vindo para o Vale do Ribeira. Então, sábado, 19 horas, culto de abertura da Operação André. Depois do culto, eles então vão para as igrejas destinadas a eles. E no outro sábado, o culto da vitória também aqui na Pedreira, né? Onde nós vamos ouvir dos testemunhos, né? E vamos, em nome de Jesus, ter aqui muitas das vidas que foram salvas durante a semana, durante as visitas evangelísticas. Amém? Está claro os avisos? Sim, né? Precisei me demorar, mas porque havia, né, algumas questões para deixar claro para os irmãos. Qualquer dúvida, me procurem, peguem as fichas e vamos evangelizar. Vamos avançar. Precisamos avançar para a glória do nosso Deus. Os nossos aniversariantes, e vamos encerrar para o nosso café da manhã. Essa semana nós tivemos aniversário do Lucas na quarta-feira, na quinta-feira do Fernando Florencio, ontem do irmão Edson Mendes, né? E hoje do irmão Gilmar de Souza. Então, por favor, irmão Edson Mendes, irmão Gilmar de Souza, aqui à frente, para que recebam os parabéns da igreja, e nós vamos orar pela vida desses amados irmãos. Oi? Pedro, neto de irmã Neide. Mais alguém? Fátima hoje. Mais? Você quarta? Então, muito bem. Então, venha. Quarta também? Então, venha também, por favor.
terça da irmã Eurotides, né? Então, Odaí, faz favor. A mãe é sua, Odaí. É verdade, Odaí está com problema na perna. Ok? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então fiquemos todos em pé. Vamos cantar parabéns e orar por esses irmãos. Em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por cada uma destas vidas que completaram mais um ano nesta semana e também no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas vidas, por essas histórias. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, tem derramado sobre a vida deles. Obrigado, ó Pai querido, pelas vitórias que o Senhor concedeu. Muito obrigado, ó Pai, por todas as manifestações da tua bondade, momento a momento, instante a instante. E agora, Senhor, no iniciar de mais um ano, de mais uma etapa, de muitas que nós esperamos, ó Pai, ver participar junto dos teus filhos, nós suplicamos a Ti. Sim, em nome de Teu Filho Jesus, nós pedimos que a Tua mão bondosa, poderosa, permaneça estendida sobre cada um deles. E o Senhor esteja os guiando, passo a passo, nesta jornada com o Senhor. Que o Senhor esteja ajudando, ó Pai, na edificação, na construção dos sonhos, dos projetos, dos desejos do coração de cada um deles. Que o Senhor esteja, ó Pai, concedendo da sabedoria que vem do alto, para que alcancem muitas vitórias, vitórias para o louvor da Tua glória. E assim, Senhor, a cada instante, eles possam vivenciar e desfrutar de todas as realizações, bênçãos que o Senhor tem e vai conceder a eles, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai querido, os abençoe grandemente, aprane o caminhar dos teus filhos e, em todo tempo, derrame sobre o coração deles da viva e doce esperança que temos em Cristo Jesus, e eles, fortalecidos pelo teu Espírito, prossigam firmes e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Pai, os abençoe a tua igreja, nos conduza, Senhor, em um tempo de grande avanço, de grande colheita, para a glória do teu nome. E assim nós oramos e fazemos isso no nome do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, bom café a todos.